Olá pessoal, Mariana Juras aqui de novo fazendo uma análise psicológica do filme A História de um Casamento, um filme do Netflix, 2019, indicado uma série de prêmios aí no cinema, né, pro próximo ano. Então, vou tentar nesse vídeo hoje responder uma pergunta que muitas pessoas devem fazer. Mas por que eles se separaram mesmo? Então, por que Nicole e o Charlie se separaram? Né? Não fica tão claro, né, todos os argumentos, todos os detalhes, mas tem uma série de questões aí que são muito comuns, né, de acontecerem no relacionamento conjugal. E assim, explorando um pouquinho tanto de um lado quanto de outro, fica muito mais claro os argumentos que a Nicole utiliza para a separação do que os argumentos utilizados pelo Charlie, né? Então, falando um pouquinho do Charlie, que foi muito mais pontual, muito menos explorado durante o filme, o lado dele, do porquê ele gostaria de se separar, numa hora do filme, ela fala para ele: você não quer um casamento, né? Ele falou, realmente, né? Ele fala, sim, mas eu também não quero um divórcio, né? Eu não quero um casamento, mas também não quero um divórcio, né? Então, pra ele também estava claro que o casamento não estava bom pra ele, né? Eles já estavam sem relações sexuais há mais de um ano, eles já estavam, enfim, com alguns problemas no relacionamento conjugal, mas pra ele um divórcio também não era, enfim, embora ele atue, né? Ele esteja no processo, junto com ela nesse processo de divórcio e concordando, né? Em nenhum momento ele questiona, né, essa decisão dela, em nenhum momento ele pede ela para voltar, ela também não, mas fica mais claro de uma decisão dela também, né? E aí falando de várias razões pelos quais muitas mulheres, né, e aí fala muito do universo feminino, razões. Então a Nicole, por muito, parece estar tomando uma decisão pelo divórcio por estar buscando um encontro com ela mesma, né, um encontro com desejos, com escolhas que ela quer fazer e que no contexto do casamento ela não se sentiu acolhida, não se sentiu ouvida, né, quando ela fala que ela vai se mudar para Califórnia, quando ela recebeu uma proposta financeiramente irrecusável num outro estado, ele faz graça dela, ou quando ele aceita a saída dela para um outro estado para ajudar financeiramente, né, na companhia de teatro dele. Então ela traz várias vezes no seu discurso quanto que ela se sentiu ignorada no casamento, com as suas vontades, com seus desejos, com a sua voz, né, negada em vários momentos, né, do casamento. Então ela acaba decidindo, né, por uma separação para se encontrar, né, consigo mesma, para entrar numa outra fase, né, para ela que aquele casamento, né, não a supre mais, embora ela continue nutrindo afeto, ela continua nutrindo um certo tipo de amor, né, pelo Charlie. Ela se muda e acaba nesse processo também descobrindo ainda mais o quanto que é importante para ela ter a sua voz, ter a sua vontade, de se sentir em casa, né, ter esse local, porque ela sai do estado da Califórnia, se muda para Nova York, né? Ela, na verdade, numa situação em que ela está em Nova York, ela conhece ele, acaba se mudando para um outro estado, para o apartamento dele, para a vida dele, em que as coisas da vida dele já estavam organizadas, em que ela é inserida um pouco para participar, né, como a coadjuvante daquela história do Charlie, né, mas ela se sente falta do nome dela. Embora ela inicialmente vá como uma atriz e ela tenha um lugar de destaque na companhia de teatro, cada vez mais essa companhia de teatro vai se desenvolvendo e o papel dela vai se tornando menos central, e ela percebe que não apenas isso profissionalmente, mas também no relacionamento dela com o diretor de cinema, que é o seu marido, ela acaba não se sentindo mais participante, autora, né, desse casamento. Então ela decide, nessa mudança, né, de estado, também numa mudança de estado civil, né, se separando formalmente aí do Charlie. Uma outra questão também desse universo feminino que ela traz uma fala bem interessante numa conversa que ela está tendo, né, com a advogada dela, é o quanto que ela, a partir do momento que ela se tornou mãe, que ela se torna uma esposa, ela se perdeu dela mesma. Se ela tivesse, e se ela se sentisse suficientemente e plena apenas nesses dois papéis, ela não encontrou e não percebia, né, uma autoria dela naquela vida, né, que ela levava em Nova York. Então ela começa a se sentir novamente sem autoria, né, sem voz,
se sentindo morta, né, num relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas, né, se separam, né, por várias razões, né? A gente não tem aqui como listar todas as possibilidades pelas quais as pessoas decidem se separar. Mas a separação é uma coisa cada vez mais comum na nossa sociedade e principalmente numa sociedade de consumo, numa sociedade em que os direitos humanos estão cada vez mais evidentes, em que as mulheres têm cada vez mais o poder financeiro de independência de suas vidas. Isso tudo, né, atravessa também as escolhas diárias, né, de ser um casal ou não. E principalmente numa situação de casal em que aquela escolha, ela é uma escolha, né, ativa de duas pessoas, né, porque quando a gente tem um casamento precisa que dois digam sim, e numa separação é somente um dizer não, né, dizer sim para o divórcio, aquela relação pode chegar ao fim. Então é bastante complexo nesse contexto de separações, casamentos. Também tem uma situação de traição, né? Então, embora o Charlie argumenta que eles já estavam sem relacionamento sexual por um ano, eles ainda convivendo na mesma casa, não haviam formalmente se separaram, estavam vivendo aquela situação. Ele tem um relacionamento extraconjugal que depois ele também, na corte, ele reconhece que teve né, caso extraconjugal. Então entra também a questão da traição, da separação, enfim, de outra pessoa, né, nesse contexto, que também às vezes é comum no contexto conjugal, né? Não significa que uma separação, né, que uma traição necessariamente vai levar a uma separação, mas às vezes uma traição exerce aí um fator importante nessa decisão também. Então também não significa dizer que quando houve a traição, apenas a traição, nem sempre só a traição é a única responsável por aquela separação, mas acaba sendo um agravante aí para uma maior, né, uma iniciativa maior em relação à busca da separação, do divórcio. Então é isso, espero que tenha ajudado, sim, espero que tenha trazido outros elementos que não tinha pensado, ou explorando um pouco mais outros aspectos que são relacionados aí à vida do cinema e à vida real, né, que muitos de nós enfrentamos. Então espero ter ajudado aí, ter colaborado com o diálogo sobre esse filme.